Olá, bom dia. A nossa aula de hoje fala sobre o feudalismo e depois sobre a crise do feudalismo. Até o início da nossa paralisação, a gente estava iniciando o que era a Alta Idade Média, o Império Franco, como ele foi formado. Vocês fizeram uma atividade dessa parte. Então, vou falar um pouquinho o que foi o resumo do feudalismo, só para vocês entenderem, tá? Com a queda do Império Romano do Ocidente, aconteceu uma reestruturação territorial de toda a Europa. Com ela ocorreu a expansão islâmica, ponto fundamental para o nascimento do feudalismo. Nós já estudamos o islamismo, né? Que onde os muçulmanos se expandiram para vários territórios e lá eles se tornaram, durante um período, anexaram residência em alguns territórios. Então a gente vai entender isso futuramente. Então, a principal razão para que esse fato está no controle político-militar do Mediterrâneo, o que permitiu que a Europa se isolasse comercialmente. Então, a gente vai entender que por conta dos muçulmanos, tem uma parte da Europa que vai ficar isolada. E a organização dessa sociedade deu os primeiros toques do que viria a se tornar o feudalismo, do nome feudo. O principal reino foi o Franco. Foi que vocês já fizeram os exercícios, que a gente já tinha iniciado o estudo sobre ele, que tinha uma série de particularidades em relação aos demais. As mais marcantes foi a centralização política precoce e as alianças com a Igreja Católica, e também as primeiras divisões de terra em condatos, ducados, né? Que tem até uma perguntinha no exercício. E a gente viu também que no finalzinho do Reino Franco, os filhos do rei Luís, o Piedoso, a partir do Tratado de Verdun, houve uma fragmentação, onde depois surgiria a França, a Alemanha. Então é muito importante estudar essa parte, que são os futuros países que nós conhecemos atualmente. Então os feudos se tornaram hereditários e o feudalismo começa a atuar a partir de elementos romanos, germânicos e árabes. Então a gente pode dividir o feudalismo em duas partes, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Então, quando a gente fala da formação do feudalismo, a gente está falando da Alta Idade Média, tá? Que a matéria que vocês também estão fazendo o exercício dessa semana, que eu dei as características do feudalismo, né? É uma economia baseada na agricultura de subsistência, ausência do comércio ou qualquer atividade mercantil. Lá não tinha moeda dentro do feudo, a predominância da troca entre indivíduos para obtenção de bens e de consumo, a descentralização do poder, ou seja, naquela época o rei não mandava, quem mandava era o senhor feudal em cada um do seu feudo, que a gente está vendo aqui, ó. O senhor feudal morava aqui no castelo, né? E aqui existiam, isso era um feudo, tá? Era uma unidade de produção. E como que era dividida a sociedade feudal? A sociedade feudal era uma estrutura fortemente estamental. O que era isso, gente? Estamental? Opa, peraí que deu uma mexidinha aqui, ó. Ai, ai, ai. Opa, aconteceu aqui. Uma sociedade estamental, desculpa, houve um errinho aqui. E fixa, ou seja, havia pouquíssima mobilidade social. Alguém que nascia em determinada posição não tinha esperança de mudar de classe social. Quem era escravo não se tornava um artesão, não se tornava um militar, não se tornava um sacerdote e vice-versa, entenderam? Então assim era um feudo, assim era uma sociedade feudal. A sociedade feudal era dividida em realeza, alta nobreza e clero, a nobreza média, tinha os artesãos ricos, os artesãos comuns, os servos e os escravos. Porém, a escravidão não era uma prática muito comum na época, tá? A maioria dos escravos eram denominados por conta de dívidas ou por guerra. Eles não eram escravos que faziam todo o trabalho na época, certo? Muito bem. A maior relação aqui, no entanto, era de suzerania e vassalagem.
que ocorria quando o senhor feudal cedia uma porção de terra ao servo em troca da lealdade e serviços. Então, se a gente for analisar aqui, olha como o feudo tinha, gente, olha como ele era grande. Ele tinha as plantações, o manso senhorial, que eram as terras do senhor, onde eram as terras que os servos poderiam plantar, a igreja, o manso comunal, a casa onde os servos moravam, um moinho. E esses servos moravam aqui nos feudos em troca do quê? De proteção. Eles precisavam de ser protegidos. Por conta das invasões de alguns povos, ainda dos vikings, muitas pessoas foram para o feudo em busca de proteção. E esse senhor feudal, eles davam a essa proteção, mas em troca o servo tinha que fazer o quê? Trabalhar. Além do trabalho, eles tinham que pagar uma série de taxas, de impostos, que era, tem até no exercício de vocês, que era